Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui quem está falando é Alisson Tonassi, mais uma vez fazendo reflexões. Ultimamente, eu tenho visto muito as discussões que têm se promovido na internet com relação a essas questões de curso. Eu, de antemão, tá? Eu vou dizer que eu venho do Espiritismo. E no Espiritismo, qualquer propagação da mensagem espírita, ela é dada de graça. Todos os centros espíritas são divulgadores da doutrina, de graça. E quando eu saí do Espiritismo, ao me deparar dentro da Umbanda, eu comecei a verificar que esse conhecimento não é passado gratuitamente. Muitas pessoas dão algumas informações pela internet, passam algumas informações, mas a profundidade mesmo das questões de Umbanda, elas são relegadas às informações que ficam restritas a cursos. Nesse processo, começou uma máquina de se vender informação. Então, realmente, é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente está numa religião e eu, basicamente, vindo do Espiritismo, eu gostaria de passar as informações, eu particularmente, gratuitamente. Mas eu não sou uma pessoa que conhece muito de Umbanda. Eu estou ainda absorvendo. Eu sou uma pessoa que conhece bastante de Espiritismo. Eu estou estudando bastante sobre Umbanda. Dentro de livros, dentro de informações pela internet, tomando como base as informações que eu tenho do Espiritismo, que elas são os meus faróis. Por quê? Porque a doutrina de Kardec, ela foi a primeira doutrina que estudou a espiritualidade. Estudar. A espiritualidade já existia. Ela estudou a espiritualidade. E nesse processo que houve de estudo, claro que tudo que é feito pelos homens pode haver falha. Kardec não era Deus, e a espiritualidade que conversava com Kardec também não é Deus. Então cabe nós observarmos, analisarmos e entendermos a mensagem. Ficar com o que é bom e aquilo que a gente não concorda, a gente dá uma parte nisso. E eu me baseio muito por essas informações. Quando a gente vai se deparar na Umbanda, a gente vê algumas informações que podem até ser desconexas umas das outras, por vertentes. Aí a gente fala de cor de vela, a gente fala de como é que faz uma oferenda. Eu não estou querendo me ater a detalhes que são mais de cunho interno de cada terreiro, mas eu quero me ater a coisas mais complexas no sentido e mais abrangentes no que se refere ao conhecimento da nossa religião. Então, quando a gente pensa nesse processo, a gente vai ver, quando você começa a buscar a Umbanda, ela não é codificada. Não sendo codificada, ela é aberta a manifestar influências de determinadas pessoas
e dirigentes que fazem parte da história da Umbanda e colocaram dentro das suas vertentes as suas diretrizes, aquilo que eles achavam mais correto. É errado? Não. A Umbanda permite isso. Isso é muito bonito na Umbanda. Porque isso vai a favor do que o Caboclo das Sete Encruzilhadas falou. A Umbanda é para todos. Então, se você acredita numa vertente, a Umbanda é para você. Se você acredita em outra vertente, a Umbanda é para você. Se você acredita numa terceira vertente, a Umbanda é para você. A Umbanda é para todos. E aí, o que a gente vê hoje é uma teorização excessiva dos que são os conceitos umbandistas. E aí você vê um curso de teologia. Mas essa teologia, ela é para apenas uma vertente. E quando hoje a gente tem também curso de sacerdócio, ele também é apenas para uma vertente. E cada um fica se degladiando pelas vertentes que tem. Não. A gente tem que compreender, o ideal é, o que eu acho que como deveríamos estudar a Umbanda? Como nós deveríamos estudar a Umbanda? Nós deveríamos estudar a Umbanda assim. Você faz parte de um terreiro? Se você faz parte de um terreiro e você gosta dele e está lá porque você ama o seu terreiro, qual é a vertente dele? O primeiro ponto é você saber o fundamento da sua casa. Saiba o fundamento dela, estude o fundamento dela, observe a vertente que ela se encontra, estude dentro dessa vertente as teorias que possam favorecer a tua parte prática, a tua consciência dentro dessa vertente. Ponto. Você absorveu essa vertente, você absorveu aquele conhecimento, ótimo. Depois disso, conhecimento nunca é demais. Você pode começar a estudar vertentes paralelas. E aí você pode ir lá no Rubens Saraceni. Se você tem uma casa que tem um afeto ao que o Rubens Saraceni faz, já vá direto estudar o que o Rubens Saraceni fez. Agora não tem uma casa que faz mediante essa vertente. Então estude aquela que é da tua casa. Depois, quem nós temos de maior literatura é Rubens Saraceni, Mata e Silva, para Ronaldo Linares. Então, nós vamos, que aí no caso seria o Primado do Brasil. E aí você vai começando a ter informações dessas outras vertentes, que elas serão conhecimentos agregadores para a tua casa, para o teu terreiro. Sendo que as informações podem ser conflitantes. Então, por exemplo, na minha casa, faz uma oferenda assim, assado. Aí você vai lá no livro do Rubens Saraceni, e ele fala, faz assado assim. Vale a pena conhecer, mas isso não serve para você. Quer dizer que o Rubens Saraceni estava errado? Não. Quer dizer que a fórmula que ele fez, ela não corresponde à fórmula que é utilizada no seu terreiro. Não sendo utilizado no seu terreiro, ela não vai servir para você, mas vale a pena para você conhecer e ter diretriz
estudo. A gente sempre se engrandece com o conhecimento do outro. Dentro do que o Rubens fez, tem muita coisa que serve. E aí, para que serve esse conhecimento todo? Para mudar você. Porque você não vai mudar o teu terreiro. Você não vai mudar aquilo só se você for dirigente e quiser mudar. Mas você vai mudar o que há por dentro. Muitas vezes, clarificar e amplificar a tua visão do que é aquele ambiente que você frequenta. Então, é importante o estudo. Mas comece do que é mais próximo a você e depois vai começando a amplificar a sua visão gradativamente. Comece no que é mais próximo, absorva, metabolize isso, depois passa para outra fase. E assim vai sucessivamente. Então, esse é o meu recado. Conhecer aquilo que aonde a gente está, para depois conhecer os fundamentos teóricos da onde a gente está e depois procura as outras vertentes. Certo, meus irmãos? Porque senão vira uma miscelânea. Uma pessoa que está começando hoje, ela não consegue discernir o que é para ela ou não, se ela pegar uma porção de informações discordantes entre si. Para você pegar essa informação discordante entre si, você tem que ter poder de síntese. Para você ter poder de síntese, você tem que ter conhecimento. Primeiro na tua vertente, na tua casa. Depois você vai começando a conhecer o que está fora. E aí, internalize isso e depois vai absorvendo outras coisas e vai criando a sua síntese e o teu próprio poder de concepção do que é a Umbanda. A Umbanda, apesar de nós termos uma comunidade, apesar de estarmos dentro de um terreiro, com pessoas, pai de santo, o poder de entender a Umbanda é individual. Então, por exemplo, eu tenho a minha visão do que é a Umbanda e aonde eu estou. Um respeito profundo pela minha mãe de santo, um respeito profundo pela minha casa. Mas como eu vejo a minha mãe de santo, a minha casa, os meus irmãos de santo, é individual. Não sou eu e nem... se você perguntar o que um irmão de santo vê da nossa mesma casa, com o mesmo ritual, com os mesmos procedimentos, ele talvez fale outra coisa, porque depende do conhecimento, da experiência, de tudo que ele passou. Então é isso que a gente tem que criar critério para absorver conhecimento, critério para entender o conhecimento. Comecemos dentro do que é aonde a gente está, para depois fazermos mais coisas, meus irmãos. Então fique com o Olorum, que Oxalá nos abençoe e a gente possa criar o poder do conhecimento dentro da gente, para a gente poder ver o que serve e o que não serve. Não é o que é errado e o que é certo, o que serve e o que não serve para a gente. A gente vive num mundo de ambiguidade, num mundo de contradições. E nem sempre o certo é certo e o errado é errado. Nós é que vamos ter que observar o que serve para a nossa caminhada e o que não serve para a nossa caminhada.